Jaspion, fez sua estreia no Brasil em 1988 na TV Manchete. O fantástico Jaspion, versão brasileira Alamo. Come on boy, 辛い時ほど Come on boy, 笑おうそうさゆ振り抜けら小さな希望. Tornando-se rapidamente um fenômeno cultural, a série encantou milhões de jovens e adolescentes no Brasil nas décadas de 80 e 90, gerando uma multidão de admiradores. Ainda hoje, Jaspion é recordado com afeto e saudosismo pelos fãs brasileiros. A série é vista como um clássico. Golpe Dion! Libertar raio cósmico! E ainda continua a ser referência quando se fala em Tokusatsu no Brasil. Também não é surpreendente todo esse êxito em nossa nação. A série contava com personagens cativantes. Jaspion, graças à sua armadura brilhante e competências de combate, conquistou a atenção do público. Trilha sonora inesquecível. As canções da série ficaram gravadas na memória dos admiradores. Você protege as crianças, tá bom? Vamos, fujam! Come on boy, 辛い時ほど Come on boy, 笑おうぜそうさゆき戻る. As aventuras no espaço e as batalhas contra monstros monstruosos eram um sucesso assegurado. Dublagem. A dublagem no Brasil também teve um papel significativo na popularização, com vozes que se tornaram ícones. Vou acabar com você mais cedo ou mais tarde. Tanto sacrifício para encontrar, mas consegui ler um trecho. Puxa, desta escapamos por pouco, não é mesmo, Andy? Hã? Andy? Você é uma dama, Andy. Cria vergonha na cara? Melhor? Como se sente? Jaspion é o nome de uma série de TV japonesa pertencente ao subgênero Tokusatsu. A Toei Company produziu e transmitiu originalmente no Japão entre os anos de 1985 e 1986, originalmente transmitida na TV Asahi. Antes de sua estreia no Japão, já existiam diversos Metal Hero. Guerreiros que combatem monstros do espaço usando armaduras metálicas robustas e repletas de equipamentos. Devido a isso, a Toei Company decidiu desenvolver uma narrativa inovadora. Rompendo com a rotina, designou Shozo Uhara para fazer o roteiro. Jaspion foi filmado em 46 episódios. A Toei escolheu a agência de dublês de sua preferência, a Japan Action Club, atualmente conhecida como Japan Action Enterprise. O enredo segue o herói Jaspion, interpretado por Hikaru Kurosaki, um órfão educado por um sábio conhecido como Edin, algo como o mago Shazam, que parte numa aventura para enfrentar o maléfico Satan Ghost, uma espécie de demônio galáctico. Pra lá! Esse? Nossa!
Agora, ouça bem, Jaspion. Lute contra esses monstros e elimine os Satangos. Você tem a missão de defender a paz deste universo. A bordo da nave da Ilion, ele recebe a companhia da androide, Annie, interpretada pela bela e adorável Kiyomi Tsukada. Será a era da ciência tecnológica. Século XXI, a era da ciência tecnológica. Poderíamos vê-la, não é, Mia? Fica quieto. Pare com isso. O que você tá querendo fazer? Ah, eu vou cortar esse cabelão. Tá muito comprido. Tá na hora de mudar de imagem. Cortar? Para com isso. Olha, cala a boca. Tu vai ficar lindão. Além disso, ambos acabam adotando uma criatura gentil, a Mia. Ambos partem numa missão para derrotar o maléfico Satangos e salvar a galáxia. Uma das responsabilidades de Jaspion na Terra era localizar trechos de uma Bíblia intergaláctica que ensinava como matar Satangos. Depois de explorar diversos planetas, Jaspion aterrissou na Terra, um planeta que enfrenta ameaças representadas por Magarin, filho do temível Satangos. Magarin é simplesmente o filho do Satangos. Este planeta chamado Terra é considerado como um dos mais belos da Via Láctea. O objetivo é destruí-lo e com ele toda a cultura, até o fundo da alma dos homens que nele habitam será arrasado. Por sorte, este planeta abriga muitos monstros que ainda permanecem em estado letárgico. É o planeta mais adequado para erguer o grande império dos monstros da Via Láctea. Além de ter uma armadura feroz e ser um vilão com um visual charmoso e estiloso, é frequentemente lembrado pelos fãs por essa frase, o seu famoso bordão. Maldito Jaspion, seu desgraçado! Maldito Jaspion, seu maldito! 2000 anos depois. Maldito Jaspion! É inegável que todo admirador de Jaspion tem como obrigação ter um carinho e respeito eterno por Toshihiko Egashira. Sem ele, nós brasileiros talvez nem saberíamos na época da existência do herói. Visto que no Japão, esse tokusatsu não foi um estouro como no Brasil. Seu Toshi, ao administrar uma locadora no bairro da Liberdade, onde o foco do local era alugar produções gravadas da TV japonesa para os descendentes de japoneses, Toshihiko surpreendeu-se ao notar que as obras japonesas eram valorizadas não só por pessoas descendentes de japoneses, todavia, pelo público brasileiro não descendente. Ao perceber o impacto desses programas no público em geral, um amigo ex-diretor do SBT identificou uma oportunidade de negócio. Seu Toshi partiu para o Nihon. A Toei propôs 2 séries. Uma vez que eram as vigentes na época, Egashira conseguiu um acordo com a Toei, adquirindo os direitos de Changeman e Jaspion, séries que haviam sido concluídas. Adquiriu os direitos de transmissão das 2 séries em nosso país. Com a matéria devidamente legalizada, auxiliado por um colaborador de uma das empresas de Beto Carreiro, ele foi capaz de contatar indivíduos dentro da TV Manchete para negociar. Portanto, finalmente Jaspion e Changeman foram exibidos pela antiga TV Manchete, no período da manhã, do programa Clube da Criança, comandado por Angélica. Jaspion. Quer o Jaspion? Então, pra você o Jaspion. Vai que vai, 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 vai. Jaspion registrava 15% de audiência média diária, um número impressionante para a emissora, que chegou a apresentar o herói 3 vezes diariamente. Pirossauro, arranque o Dailion! Despedace-o! A Sato Company é pioneira na comercialização de animes e tokusatsu, sendo uma referência em produções do Japão, possui os direitos sobre a série. No Brasil, Jaspion fez um grande sucesso, mas no Japão a audiência foi média, porém o personagem não se tornou um sucesso. Apesar de não ser amplamente reconhecido pelo público japonês e pouco lembrado, não é visto como um fracasso, como alguns afirmam. Até hoje, na minha opinião, um fã de Jaspion. O mais triste não foi a Toei lidar com a falta de audiência esperada
temporada da série da qual se dedicou mais naquele momento, inovando no roteiro de um herói Metal Hero ou nos efeitos visuais. Contudo, devido à pressão e críticas de alguns japoneses, ocorreram algumas mudanças visuais no tom da série. Nos primeiros episódios, Jaspion mostra-se um tanto rebelde, um garoto meio selvagem, razão pela qual é chamado de o Tarzan da Galáxia. Isso fazia parte das características originais dos produtores. Contudo, alguns japoneses se opuseram, argumentando que um herói não agiria dessa maneira. Nani? Sobretudo a forma como Jaspion lidava com sua androide Annie, a cena icônica e divertida em que ela corta o cabelo do protagonista, não foi só para esconder alguns compromissos do ator Hikaru Kurosaki fora da série, que retornava com visuais diferentes, ou um japonês de cabelo afro para evidenciar sua origem extraterrestre. No entanto, foi para balancear como Jaspion a tratava, também incluir algo mais divertido para atrair mais espectadores. A inclusão constante de crianças no meio e nos episódios finais foi também uma estratégia para amenizar o tom e tentar atrair mais espectadores. A personagem de Kiyomi Tsukada também sofreu com a busca por novos públicos, que era necessário ser mais delicada. Feminina, foi mal utilizada e acabou se tornando apenas uma cuidadora de crianças, na minha opinião. No 10º episódio, o ataque do pirossauro. Annie, ao buscar cuidar de sua beleza, acaba sendo enganada e sequestrada pelas Amazonas sob a ordem de Maldito Jaspion. Elas a levam para realizar uma atividade típica das mulheres, cuidar de sua beleza, e conseguem persuadir um androide a mergulhar. De acordo com informações, a atriz se sentiu desconfortável ao gravar a cena em que sua personagem aparece despida durante as cenas de bronzeamento, chamando a atenção dos produtores para que nunca repitam outra cena semelhante, porque não faria outra vez. Que merda, hein? Foi o crush de muitos na época que se apaixonaram pela atriz na época. É indiscutível que Hiroshi Watari é uma figura lendária quando o assunto é tokusatsu. Watari também brilhou em séries como Charivan e Spilvan. Interpretando ambos os heróis, na série mencionada ele foi o companheiro de Jaspion, atuando como Boomerman. O personagem Boomerman foi criado pelo escritor Shouzo Uehara para concluir um episódio da série no qual Hikaru Kurosaki, o Jaspion, não pôde participar por conta de um compromisso com uma peça de teatro. Para assegurar que nenhum personagem sem estar fantasiado seja negligenciado em um episódio, Boomerman aparece para ajudar Jaspion transformado, portanto, enquanto o protagonista não aparecia. Em virtude do sucesso do personagem, surgiu a proposta de mantê-lo fixo até o final da série. Lamentavelmente, Hiroshi Watari, após sofrer um acidente de moto, precisou se ausentar, retornando alguns anos depois. Tributo a Star Wars, a série tem uma forte influência dessa obra. O antagonista Satan Ghost tinha uma clara inspiração em Darth Vader. O primeiro episódio também presta uma homenagem à trilogia de George Lucas, uma banda extraterrestre em um bar, fazendo referência a uma cena clássica de Star Wars, episódio 4. Finalmente havia o laser cósmico, uma espécie de espada laser. O que diferencia Jaspion é que ele tinha poucas ideias no tratamento contra vilões e pessoas maldosas. Maldito Jaspion! Cosmic Laser! Sem possibilidade de os antagonistas se redimirem. Diferentemente dos anteriores Metal Hero, os vilões são um pouco mais elaborados e possuem carisma. Alguns eram inquietantes e sombrios como Kyuza, a bruxa. Não tenho mais medo das suas maldições. Essas crianças são agora meus anjos da guarda. Crianças não são escudos. Parem, vamos. A própria forma real do principal antagonista da série era tenebrosa. Será que o Satan Ghost morreu? Ele deve ter sumido por algum tempo.
Este é o local secreto onde Satangos faz o recarregamento de energia. Assim, como Edin imaginou, Satangos ainda não está em condições de manifestar totalmente sua energia, mas logo se transformará num temível destruidor. A melhor parte da série era o filho de Satangos. A sua armadura era bela e interessante. Eu tinha um boneco. Infelizmente, quando estamos em uma certa idade, fazemos a burrada de doar todos os nossos brinquedos. Acabei seguindo o mesmo caminho. Não podemos esquecer da nave do herói, Dailion, que se transformava em um robusto robô gigante. Gigante guerreiro, Dailion! Esquecíamos que se tratava de uma pessoa fantasiada, de tão belo era o seu design e força. As cenas do Dailion eram as minhas preferidas. É conhecido que o Tokusatsu, por muito tempo, se destacou por seus efeitos práticos e simples. No entanto, as cenas que mostravam essa poderosa ferramenta de Jaspion, a combinação de imagens para produzir um efeito realista, não eram más. Os criadores não se restringiam apenas ao uso de maquetes. As cenas de combates entre robôs e gigantescos monstros. Apesar de parecer provável que fossem atores fantasiados ali presentes, parecia que aqueles gigantescos seres estavam ali em combate ou vagando. Os efeitos eram um pouco mais refinados do que os de outros Metal Hero passados. Não só a aparência do gigante guerreiro era atraente, mas também a armadura do nosso herói. Não perdeu a beleza, mantém-se bela e imponente. Acredito que o herói possui as trilhas mais marcantes quando se trata de Tokusatsu. Elas tornavam a obra extremamente marcante e comovente, cantadas pela lenda Akira Kushida. A única coisa nem negativa, contudo triste, é o total afastamento de Hikaru Kurosaki da indústria. Sem mencionar qualquer coisa relacionada à sua carreira passada, o ex-ator optou por uma vida totalmente reservada. No momento, exerce a função de professor de mergulho na província de Okinawa. No entanto, devemos compreender que os japoneses, especialmente os mais velhos, são extremamente reservados e valorizam a preservação de seu espaço, inclusive entre si. Ao optar por se isolar ou encerrar algo, devemos respeitar e evitar sermos invasivos, até porque hoje é um idoso. A melhor maneira de lhe prestar homenagem como fã é deixá-lo em paz. Peçamos a Deus que toque o coração dele e, quem sabe, antes de partir, ele decida vir ao Brasil ou discuta sobre essa obra tão importante para a vida da gente. Para mim, ele era um bom ator. Puxa, mas que lindo! Oh, é mesmo? Que beleza! Olha que gracinha! Ei! Ai! Sua aparência me fazia lembrar um pouco Bruce Lee. Jaspion completa 40 anos, apesar de não ter feito muito sucesso no Japão. Aqui no Brasil, animou as manhãs e tardes de várias gerações. É praticamente um ídolo, sem sombra de dúvida. Todos os vídeos de músicas, faixas de Jaspion ou partes dos episódios, até mesmo completos, disponibilizados aqui na plataforma. Você sempre encontrará milhões de comentários de brasileiros expressando seu respeito e admiração. Jaspion foi o catalisador de todas as febres oriundas do Japão a partir dos anos 90. Se inscrevam se vocês gostam de conteúdos nostálgicos, deixem aquele like. Tamo junto!